Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Quero lembrá-los que estamos em transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está nos canais da igreja, aproveite e compartilhe o seu link. Convide um amigo, um familiar, um vizinho, para que também participe conosco neste momento. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, por tudo aquilo que já aconteceu neste dia. Agradeça aí onde você está, exalte o nome do Salvador. Deus é bom e tudo faz para louvor da sua glória. Pedir para esta oração a nossa irmã Solange, que nos eleve a Deus em oração. Vamos juntos clamar ao Salvador, irmãos. Santo Deus Eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, ó Pai, pela Tua proteção, pelo alimento, por tudo que o Senhor nos concedeu hoje, ó Pai. São tantas bênçãos que muitas vezes, ó Pai, não temos nem como enumerar, pois muitas nem vemos, ó Pai, os livramentos, a Tua proteção diária. Nós damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor trouxe também cada um em segurança e está também com aqueles que estão nos vendo pelas lives. Que o Senhor possa estar nos abençoando em mais um estudo bíblico. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Profeta Isaías, capítulo 55. Os versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e o versículo 7. Nos diz assim, irmãos, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que coisa extraordinária. O profeta vem lembrando ao povo, o povo que vivia em altos e baixos. Uma hora estava com o Salvador, outra hora estavam escravizados pelo pecado, e o profeta diz de maneira muito clara: busquem o Senhor enquanto se pode achar. E aí um detalhe importante, irmãos: ao buscar a Deus, a nossa vida é transformada. O profeta diz: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Há uma mudança de vida. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja, o que outrora praticava perversidades, é preciso abandoná-las. O que outrora tinha pensamentos iníquos, contrários à vontade do Criador, precisa abandoná-los, para então desfrutar do perdão do Salvador. Que coisa extraordinária. E é nessa certeza que nós nos reunimos, na certeza do Deus que perdoa todo aquele que a Ele busca. Então nós vamos juntos, irmãos, louvar ao Senhor, vamos juntos render graças ao Todo-Poderoso, entoando alguns cânticos também ao Deus Criador. Tá certo? Vamos nos colocar em pé, vamos juntos adorar o Salvador. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. Esse nome é bastante conhecido e bonito. Vamos adorar a
adorar a Deus. Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida, num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Bem forte. Leão de Judá. Amém. Louvado seja o Senhor. Amado igreja, pode tomar os assentos. Amém, irmãos queridos. Nós temos todo dia o desafio do meio-dia. E na quarta-feira não é diferente, nós também temos o momento da intercessão. Vamos juntos clamar, vamos juntos rogar ao Salvador. Queremos aqui também agradecer aqueles que, graças a Deus, tiveram portas de trabalho abertas, aqueles que estão recuperados, outros que estão em processo de recuperação, de cirurgias que já realizaram, tá bom? Quero aqui também agradecer aqueles que têm orado pela vida da Jane. Jane está no momento de gravidez e anda bastante cansada,
Então, irmãos, não esqueçam de orar pela vida dela, tá certo? Ela foi ao médico, o médico disse que é comum, tá certo? Essa fase que ela se encontra. E aí a Adriel tá aí na missão de cuidar de Tito e organizar as demais coisas. Então, orar aí pela vida de Adriel. Deus é contigo, Adriel. Sustenta aí, meu irmão, tá certo? Então, vamos orar pela vida do Adriel também, irmãos. Queridos, lembrar daqueles que estão em tratamento, tá certo? Nossa irmã Gil tem feito as sessões uma vez por semana. Então, vai aí mais ou menos vai passar o mês de fevereiro e uma parte do mês de março, tá bom? Mas graças a Deus o resultado tem sido bom. O único incômodo é o dia que faz dá muito sono. Graças a Deus por isso, tá bom? Então, clamar pela vida dela, clamar pela vida também da senhora Sueli, a mãe do nosso irmão Denis, também o tratamento de câncer, também está sendo acompanhada por uma equipe médica. Lembramos aqui do senhor Marcos, o pai do Adriel. Ele fez uma série de exames agora no final do ano e também aguarda para dar início ao tratamento, tá bom? Também, irmãos, lembrar aqui da vida da senhora Tereza. A senhora Tereza é a mãe do nosso irmão Cláudio. Ela está com um quadro que se assemelha à esquizofrenia, tá bom? Saúde não anda bem, então Cláudio está se organizando para visitá-la o quanto antes, tá certo? Então, orar pela vida da senhora Tereza. Também pelo senhor Fred. O senhor Fred é o pai da Priscila. Graças a Deus, os exames já ficaram prontos. O quadro inicialmente era mais assustador. Graças a Deus, há tratamento. Os rins ainda estão funcionando. Esse era o grande receio, que os mesmos já tivessem paralisados. Não estão paralisados. Então agora inicia um tratamento. Então, irmãos, orar por essa etapa, que é muito importante. E o senhor Fred agora precisa fazer uso da medicação no horário correto, tá certo? Se não fizer, o tratamento volta a estaca zero. Então é um desafio, tá bom? Então vamos clamar a Deus por isso. Temos orado por aqueles também que estão enfrentando enfermidades. A senhora Maria do Carmo, a tia da nossa irmã Rose do Abimael, e continua hospitalizada. Vamos também lembrar aqui, irmãos, da vida do Brian. Brian está no processo de recuperação da queda, e quando foi ontem, foi para o hospital. Por quê? Brian comeu um pouco de gelatina, e a gelatina tem corante, e ele tem alergia a corante, e o corante atacou a asma, né? Então, ontem, e aí os meus médicos disseram hoje que se não melhorar, precisam levá-lo de volta, né? Então eu até mencionei para Rose, passe longe de qualquer coisa chamada corante, fuja dessa causa aí, minha irmã, me ajude a te ajudar, tá certo? Então vamos orar por essa causa aí, irmãos, tá certo? Agora vocês vejam a quantidade de corante que vem no produto, né? Para fazer alguém passar mal. Muitas vezes a gente come coisas que nós nem imaginamos, né? O perigo que está tão próximo de nós. Então, clamar pela vida do garotinho, irmãos. Lembrar aqui da irmã Ninha, no tratamento do combate à hérnia de disco. A hérnia de disco são fortes dores. Lembrar da senhora Dulce. Também, irmãos, clamar pela vida do pastor Francisco. Continua na fila de espera, aguardando o transplante, e está nesse momento no tratamento de combate à bactéria. Ele recebeu alta, já voltou para o estado do Paraná. Graças a Deus está bem, porém bem debilitado, tá certo? Está bem, mas ao mesmo tempo debilitado. A bactéria foi bem pesada. Então, clamar pela vida dele, no nome de Jesus. Vamos também, irmãos, clamar pela vida do Daniel Luca, rogar também ao Salvador pela vida da Líbia, pela missionária Noelma. A missionária Noelma disse que a previsão dos médicos é que a cirurgia ocorra, vai ser reagendada pós-carnaval. Caso da Líbia, os médicos disseram que a cirurgia vai ser reagendada pós-carnaval. Amigos, é estranho falar isso, né? Porque dá a impressão que o feriado de carnaval sustenta até a agenda da saúde no país. Então, nós vamos clamar ao Salvador por esta causa, tá bom? Clamar também pela vida do Antônio.
Antônio está para fazer a cirurgia, ainda não tem a data, mas está fazendo uma série de exames visando a realização da cirurgia, tá bom? Então vamos clamar também pela vida dele. Lembrar da vida da senhora Celina, para que Deus traga consolo. A senhora Celina é a mãe do Leandro da Cíntia, tá bom? Clamar, irmãos, pela vida dela também. Lembrar aqui da menina da dona Cacilda, a filha da dona Cacilda precisou voltar ao hospital e vai novamente fazer um novo procedimento no pé, fruto daquela queda que ela teve há 3 anos, né, dona Cacilda? Há 4 anos. Então vai ter que refazer, porque uma bactéria reapareceu. Então vamos clamar, irmãos, por essa causa, que Deus derrame graça, misericórdia, abençoando ali a equipe médica. Graças a Deus, ela pôde encontrar um dos médicos que participou da cirurgia no primeiro ano. Então, olha que coisa boa. Então vamos clamar a Deus para que tenham sabedoria diante deste quadro, tá certo? A Idelaide está em recuperação, graças a Deus a recuperação tem ido bem. Então agradecer a todos que têm orado pela vida dela. Temos clamado também pela vida do Lucas, o neto da senhora Cacilda, pela saúde do Lucas. Que Deus derrame favor e graça sobre a vida deste moço, deste rapaz, né? Então vamos clamar pela vida dele também, no nome de Jesus. Mais algum pedido, irmãos? Denis? Ô, meu irmão. Rapaz do céu. Ô, meu irmão. Misericórdia. Ô, meu irmão. Aí tá jóia. Que o céu diga amém, né, meu irmão? Hoje no Brasil, pessoa que se aposentar no Brasil tem que fazer uma carreata de gratidão ao sol. O moço está querendo parar antes do tempo, dona Cacilda. Me ajuda a te ajudar, né? Tem, né, meu irmão? Tem uma galera aí que já está nessa. Tá próximo, tá próximo. Ao escutar a chamada. Ô, meu irmão, joia, vamos clamar por essa causa aí, meu amigo. Coisa boa, coisa boa. E tem a salubridade, né? Então é um adendo, né? É mesmo. É mesmo. É mesmo. Dona Cacilda, a senhora levantou a mão. E pelo Enoque. Segunda cirurgia, quimioterapia. Câncer, quimioterapia. É em qual área, irmãos? Estômago? No reto. Joia. Então vamos clamar aqui, irmãos, pela vida do Enoque. Fez a cirurgia e agora iniciará o processo de quimioterapia. Certo. Quimioterapia. Joia. Sim. Oh, meu irmão. Mas eu estou mencionando aqui, irmãos, pela vida da Rose,
nessa luta aí, no cuidado do Brian, muitas vezes passa noites em claro, né, sem dormir. O maior aí, tá dando trabalho, o menino estão dizendo aqui, Rose, me ajuda aí, viu, minha irmã? O que é isso que está acontecendo? Então, vamos clamar ao Paizão. Então, irmãos, é isso, vamos juntos pedir a Deus por isso, rogar pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso município. Nós estamos num momento de fortes chuvas, então isso tem ocasionado muitas destruições, pessoas perdendo moradia, pessoas tendo que se deslocar para a rua, porque a casa está interditada, o lugar onde mora. Então vamos também clamar ao Salvador por esta causa, tá bom? É um momento muito delicado que muitas famílias estão atravessando nesse contexto, tá bom? Então ore aí onde você está, clame a Deus por essas causas, por esses motivos. Deus é poderoso para transformar toda e qualquer circunstância. Ele tem todo o poder. Por isso, clame a Ele, diga: Senhor, tenha misericórdia. Estenda a sua mão de graça, de poder, de misericórdia sobre cada um desses pedidos, Pai. Sobre cada uma dessas vidas. Senhor, aqui estamos. Nós queremos agradecer por aqueles que, graças a Deus, estão recuperados. Pessoas que, após tanto tempo, tiveram a porta de trabalho aberta. Graças te damos por isso. Ó Pai, obrigado por aqueles que já fizeram cirurgias, que estão nesse momento em processo de recuperação. Louvado seja o teu nome. Queremos também clamar pelos trabalhadores, pelos estudantes, pelos empreendedores que neste momento estão de plantão. Que o Senhor sustente cada uma dessas vidas. No nome de Jesus. Lembramos ali da irmã Marinilza, pedindo que o Senhor sustente, use a tua filha naquele hospital, Pai, como instrumento em tuas mãos. Tua filha tem buscado honrar o teu nome ali em todo o tempo. Guarde a tua filha, guarde o seu coração, que ela possa ali tão somente ser sal e luz para o louvor da tua glória. Pai, nós também clamamos por esses que estão enfermos. Ó Pai, pessoas que estão enfrentando uma batalha contra algum tipo de enfermidade, contra dores, câncer, contra tantas outras coisas. Ó Deus, tenha misericórdia, estenda a sua mão de graça, de poder sobre cada uma destas vidas, juntamente com essas pessoas. Abençoa também seus familiares, Senhor, sustentando, fortalecendo em meio às lutas. Pai, nós também lembramos daqueles que estão com papéis para serem resolvidos, pessoas aguardando aposentadoria, outras aguardando protocolos, processos, que o resultado seja tão somente conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Clamamos também pelas obras da tua casa, por aquele vazamento que reapareceu ali na parede. Ó Deus, tenha misericórdia, dê sabedoria ao teu povo em como resolver isso, no nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, por aqueles que nesse momento também foram diagnosticados e que precisam fazer tratamentos, e alguns desses tratamentos demoram meses. Ó Deus, tenha misericórdia, acalma o coração do teu povo, dê paz, a paz do Senhor que excede todo entendimento, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, também por nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, pedindo que o Senhor sustente cada uma dessas vidas. Pedimos pelos adultos, pelos idosos, pedindo que o Senhor guarde, orientando, guiando cada uma dessas vidas, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós estudamos no ano passado a respeito da oração do Pai Nosso, e nós estamos no último versículo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 13. Mateus, capítulo 6, versículo de número 13. No versículo 13, nós vamos meditar na primeira parte. No mês de janeiro, no primeiro estudo, nós chegamos a tratar desta situação, e vamos daqui adiante. Mateus capítulo 6, versículo de número 13. Entre a prova, a tentação e o livramento. Uma análise da sexta petição na oração do Pai Nosso.
Mateus capítulo 6, versículo 13, a primeira parte nos diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O restante do versículo diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, que desafio quando nós lembramos desta realidade. Esta é a última petição do segundo grupo das petições ensinadas por Jesus, que tratam das necessidades vitais dos discípulos de Jesus. Vamos lembrar que na oração do Pai Nosso, Jesus nos apresenta dois grupos de necessidades: aquelas diante do Deus Criador e aquelas da vida diária, necessidades básicas. E é muito interessante observarmos isto, porque Jesus vai ensinar seus discípulos a não somente rogarem ao Pai, mas também a lembrar que diante da tentação nós temos socorro em Deus, que diante do dia mau nós temos amparo no Criador. E Jesus deixa claro que existe apenas um poder capaz de livrá-los do tentador, que é o poder do próprio Deus. Portanto, o verdadeiro discípulo deve pedir ao Pai de tal maneira que governe o mundo e a sua vida, que restrinja a ação de Satanás sobre sua vida e por intermédio do seu Santo Espírito, que habita no coração de todo aquele que crê em Cristo, o torne vigilante e confiante na sua graça na hora da tentação. Dito isto, nós vimos aqui já juntos algumas destas realidades. Nós vimos a realidade da atuação de Satanás e sua derrota. Satanás, que é o pai da mentira e homicida desde o princípio. Nós ponderamos este respeito. Vimos também a maneira como Satanás age. Ele engana e seduz as nações, ele semeia o joio no mundo, ou seja, semente a corrupção, ele aposta-se de pessoas incrédulas, ele semeia o erro doutrinário. A heresia é obra de Satanás, tá certo? É obra de Satanás. Mas também vimos que ele tem prazer em abater os cristãos, que ele segue o entendimento das pessoas para não compreenderem a mensagem do Evangelho e tenta ofuscar a mensagem do Evangelho nos corações. Veja o agir de Satanás. Se de um lado ele segue o entendimento das pessoas para que escutem e não compreendam, por outro lado ele tenta ofuscar, gerar confusão quando essas mesmas pessoas escutam da mensagem do Evangelho. Não é à toa que ele é chamado de tentador, não é à toa. Esse é um de suas características, o tentador. Vimos também, irmãos, que ele tenta os homens a mentir, tenta os homens a imoralidade, acusa os servos de Deus e utiliza instituições e pessoas ligadas a ela como instrumentos de perseguição aos cristãos. Vimos também que ele tem prazer em impedir a pregação verdadeira do Evangelho. Satanás tenta dificultar o trabalho de Deus e o progresso do Evangelho. E junto com os demônios, o diabo arma ciladas para os filhos de Deus, levanta perseguição aos filhos de Deus. A Bíblia afirma que nós podemos viver vitoriosamente frente às hostes malignas. Nós então estudamos isso aqui também. De que maneira nós somos consolados por Deus em meio à luta diária contra este mundo tenebroso e contra as forças do mal. Nós também vimos o papel de Jesus Cristo. Ele veio para anular todos os efeitos produzidos pelo diabo e seus anjos caídos. Um exemplo disto: o diabo é o acusador, Jesus é o advogado dos filhos de Deus. O diabo é o adversário, Jesus, mediante o Espírito Santo, nos garante a vitória. Nós então vimos essas características, o papel de Cristo diante ou em meio à luta, o combate contra o mal. Dito isto, nós agora prosseguiremos entre a prova, a tentação e o livramento. Uma análise da sexta petição na oração do Pai Nosso. Qual o significado da sexta petição? Essa é a grande questão. O que é que a sexta petição significa? O que é que isso traz à tona? O que é que isso nos faz ponderar a respeito da vida?
Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a fazer a oração do Pai Nosso sem refletir na mesma, sem pensar. E aí um detalhe importante, veja como isso se dá. E eu quero aqui fazer uma menção de duas palavras que vão aparecer aqui: tentação e provação. O que nós pedimos na sexta petição é que Deus não nos deixe cair em tentação. Esse é um pedido claro. Nós devemos observar um detalhe importante: a palavra tentação necessariamente não significa um teste quanto a pecar. Não necessariamente significa um teste quanto a pecar. Não, pois tanto pode significar submeter alguém a um teste de obediência ou a um teste quanto a resistir ao pecado. Veja que é muito mais abrangente o significado de tentação. Por outro lado, eu também preciso fazer um lembrete aqui, para deixar isso bem claro. Os tradutores bíblicos traduzem a palavra por provação, quando o contexto indica se tratar de um teste de obediência da fé. E aí a expressão bíblica é provação. E a ideia de provação aqui é a ideia de um teste de obediência da fé. E por tentação, quando se refere a um teste quanto a pecar. Isso é muito comum. E nós vamos então observar alguns textos que podem esclarecer essa situação. Vejamos a palavra tentação. Vamos começar aqui com a palavra tentação. Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 6 e Gálatas capítulo 4. Depois, em provação, Tiago 1 e 1 Pedro capítulo 4. Vamos juntos observar essa realidade? Quando a Bíblia apresenta essa estrutura de tentação, volto a repetir, não significa necessariamente um teste quanto a pecar, mas pode submeter alguém a um teste de obediência ou a um teste quanto a resistir ao pecado. Mas pastor, tem momentos que é bem claro também que tentação se refere a um teste quanto a pecar. Sim, e esse momento está aqui projetado na tela. São esses textos que nós vamos meditar. Vamos fazer aqui, os meninos estão com o microfone aí? Joia, pronto. Então nós vamos girar aqui agora. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tentação aqui, quando se refere a um teste quanto a pecar. Joia. Lucas 4, 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Isso, veja, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas. E tentações aqui, irmãos, é a ideia de pecar. Pecam, literalmente, essa é a ideia. Tá certo? Gálatas capítulo 4, versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vejam, irmãos, no caso da sexta petição, o contexto indica claramente que se trata de um teste quanto a resistir ao pecado, resistência ao pecado. Se for da vontade divina que a tentação nos acometa por um breve período, a petição é para que Deus nos livre do mal, ou seja,
que o tentador não consiga nos fazer pecar. Veja a questão da provação e a ideia de um teste de obediência da fé. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso, irmãos, vejam, um teste de obediência da fé. E aí eu preciso lembrar um detalhe aí em Tiago capítulo 1. O versículo 13 faz um lembrete bem importante. Vejam o versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Isso, observem, o ensino bíblico é que Deus a ninguém tenta, no sentido de incitar alguém a pecar. Não, Deus não faz isso, tá certo? Porém, é igualmente verdadeiro que há boas razões para rogarmos, para que possamos orar a Deus, para que Ele não permita que sejamos tentados além das nossas forças. E aí um detalhe bem importante, primeira carta de Pedro, é a mesma expressão, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vejam, irmãos, um detalhe importante aqui, apenas Deus conhece as sérias provações que cada um de seus filhos pode suportar ao serem atacados pelo diabo. E ainda assim, a Escritura faz um lembrete importantíssimo. Observem aí, Efésios capítulo 6, versículo 12 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Efésios 6, 12. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Isso, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso, irmãos, vejam esse desafio aqui. Na sexta petição, Jesus ensina seus discípulos a orar ao Pai, pedindo que restrinja Satanás em seus intentos e não os deixe cair em tentação. Porém, se caírem, que Deus os torne vencedores, livrando seus pés da queda. Deixa eu fazer um lembrete bem importante aqui. É claro que há muitas discussões tolas relacionadas à batalha espiritual, mas eu preciso lembrar a nós que estamos aqui, aqueles que estão em nossos canais, que nós diariamente estamos num campo de guerra. O cristianismo não é um mar de rosas. Nós não estamos em um barco cujas águas são tranquilas, não. Nós estamos em um campo de batalha. E essa luta se dá não contra pessoas específicas, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo mal. Pastor, mas eu conheço gente que vivencia a vida sem nem lembrar disto. Então, é que não se atentaram à realidade. A realidade é essa. Tá certo? Mas então, vamos ainda funilar mais essa situação. Quais os significados da sexta petição? Primeiro, irmãos, é uma oração para que Deus restrinja o poder de Satanás. Lembram lá de Jó? Jó nos faz esse lembrete de maneira muito clara. Na segunda petição, Jesus ensinou seus discípulos a rogar
pela destruição do reino parasita de Satanás. E agora, na sexta, ele ensina a orar ao Pai para que os livre das suas ciladas, até que o reino parasita seja totalmente destruído. É uma oração para que Deus restrinja a ação de Satanás sobre a vida do seu povo. Deus, por ser Criador e Senhor de tudo, pode restringir a ação do diabo. Isso nos lembra do exemplo de Jó, em que aprendemos que Deus permitiu que Satanás o provasse, mas limitou sua ação. Deus disse: toque em tudo que Jó possui, mas não toque na vida de Jó, na alma de Jó. O que é isso? Os filhos de Deus não são destruídos necessariamente pelas batalhas. É verdade que as batalhas cansam, é verdade que as batalhas geram desânimo, geram dores, é verdade. Jó chegou a raspar-se com um caco de telha, corpo repleto de feridas, verdade. Mas ainda assim, Deus se fez presente. Logo, a atuação do diabo está completamente controlada pelo Deus Criador. Assim como Jó, não conhecemos plenamente os decretos eternos de Deus em relação à nossa vida. Às vezes, Deus permite que Satanás tente seus filhos por um período, para que experimentem a profundidade da sua íntima comunhão, como foi com Jó. Quando chega lá no capítulo 42, Deus se revelou de maneira intensa para Jó, e Jó vai dizer assim: Senhor, antes eu o conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Vejam a diferença. Outro exemplo se deu na vida do apóstolo Paulo, quando ele enfrentou uma grande provação, e Paulo vai afirmar, vai descrever isso na segunda epístola de Paulo, no capítulo 12, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Neste caso, as tentações foram usadas por Deus para que o apóstolo descobrisse as suas limitações e se tornasse mais dependente da graça divina. Em meio à provação, em meio à tentação, Deus se faz presente. E aí, contudo, se há benefícios no período pós-tentação, obviamente, irmãos, os benefícios se dão quando resistimos sem pecar. Alguém poderia dizer: por que devemos orar para que não caiamos nela? Se há benefícios, pastor, em passar ou enfrentar lutas, e o maior, ou os benefícios se dão quando resistimos sem pecar. Por que então devemos orar para que não caiamos nessas tentações? Porque a Bíblia Sagrada nos lembra, irmãos, porque a tentação é algo terrível, terrível. O próprio Senhor Jesus orou antes de enfrentar a tentação. Vamos ver aí, Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus ora em Mateus 4 e em Mateus 26 ele vai alertar os discípulos. Mateus 4, 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vejam, irmãos, o próprio Senhor Jesus orou antes de enfrentar a tentação. E além disso, ele vai alertar os seus discípulos a vigiar e orar para que não caíssem em tentação. Mateus 26, 41.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Jesus ora e ensina seus discípulos a vigiar e orar para não cair em tentação. Então, por que devemos orar para que não caiamos em tentação? Porque a tentação é algo terrível. Mas é uma segunda questão, irmãos, porque a tentação pode nos levar a pecar contra Deus. Pode nos levar a pecar contra Deus. Embora a tentação em si mesma não seja pecado, ela pode nos levar ao pecado. E de fato a tentação sempre leva ao pecado aqueles que não vivem em vigilância e oração. Sempre. Portanto, na sexta petição, nós rogamos que Deus nos prive de passar por um momento tão terrível, restringindo a ação maligna contra nós e nos fazendo dependentes da graça divina. Veja que desafio. Então é uma oração para que Deus restrinja a ação de Satanás. Mas a sexta petição também traz um outro princípio. É uma oração por uma vida vitoriosa. Uma oração por uma vida vitoriosa. A sexta petição é também uma oração por essa vida vitoriosa. A vida vitoriosa se dá não apenas quando resistimos à tentação, mas quando Deus afasta o mal de nós. Vamos lembrar aqui um detalhe. A palavra mal pode ser traduzida tanto como mal em si, em sentido genérico, como apontando especificamente para o tentador, ou seja, para o próprio Satanás. A Escritura descreve Satanás como tentador, porque ele é aquele que nos prova, ou seja, que coloca nossa fé em teste, literalmente. Vamos conferir isso? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja, irmãos, ele é aquele que prova, ou seja, coloca a nossa fé em teste. Coloca a nossa fé em teste. Aliás, em muitos desses testes, muitos cristãos não são aprovados. Tá certo? Imagine alguém que trabalha numa empresa por anos e aí de repente é tentado a pegar aquilo que não é seu. É um teste à fé. É um teste à fé. A grande dificuldade, qual que é? A grande dificuldade é que ninguém vai dormir santo e acorda pecador. A tentação são processos que vão se desenvolvendo. São brechas que vão surgindo. Ninguém dormiu justo e acordou participando de um grande roubo. O roubo começou com coisas simples, uma caneta, uma folha, coisa simples. E aquilo vai ganhando espaço. Ora, se roubou uma caneta e ninguém viu, se roubou uma folha e ninguém viu, pode dar um passo a mais. E aí é que está a grande questão. Mas vejam, irmãos, Satanás arma ciladas contra os filhos de Deus para os levar a pecar. Essas ciladas são tão agressivas e sutis que o diabo é comparado. Vamos ver a comparação que é feita. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. No versículo 1 Pedro 5, 7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso, 1 Coríntios 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí vejam um detalhe importantíssimo que o texto sagrado nos apresenta. Versículo 8:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é comparado a um leão devorador, mas também ele é comparado a uma serpente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso. A única motivação diária de Satanás é levar os filhos de Deus à queda. Esse é seu grande alvo. E a Bíblia é bem clara com isso. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que a causa de dia e de noite diante de nosso Deus. O acusador, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso, irmãos, há um autor cristão que sempre faz um lembrete, né? E ele diz assim, em um de seus livros: o grande desafio da vida é ser conhecido no céu, temido no inferno e íntegro na terra. Esse é o grande desafio da vida: ser conhecido no céu, temido no inferno e viver integridade na terra. Que desafio, que desafio. Por quê? Porque o acusador é full time, ele não para, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aí, um detalhe que chama a nossa atenção também: a única motivação diária do diabo é levar os filhos de Deus à queda, preparando todas as circunstâncias e oferecendo o que a carne mais deseja. Ele nos apresenta o mundo caído e seus pecados como sendo o melhor modo de vida. Como é que Satanás faz isso? 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mas muito mais do que isso, o diabo está disposto a fazer qualquer coisa para destruir a igreja e destruir todos os filhos de Deus. Vejamos, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais o Espírito diferente que não tendes recebido, ou Evangelho diferente e não tendes abraçado a-se, e boamente tolerais. Isso. E o versículo 14, Mancacilda? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vejam, irmãos, como resistir a tão terrível inimigo, como manter nossos pés livres da queda. Essas são duas questões importantes. Jesus dá a resposta a seus discípulos, orando ao Pai e confiando em sua palavra. Apenas uma vida de oração e absoluta confiança nas promessas de Deus nos garante uma vida vitoriosa.
Jesus afirma que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vejamos o que o texto sagrado diz. Esse 18? Isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, um lembrete importante. O texto está dizendo que a igreja avança e as portas do inferno não conseguem resistir ao avanço da igreja. Por muitos anos, eu tenho percebido pessoas que leem errado esse texto. E a leitura errada dá a impressão que o inferno está avançando e a igreja está ali tentando segurar para que ele não avance. Não é essa a leitura. O texto é bem claro, basta ler de maneira serena. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o reino de Deus avança, a igreja avança sobre as regiões que outrora estava dominada pelas trevas. Como se dá isso? Cada pessoa, ao ser alcançada pela graça de Cristo, é liberta do reino das trevas. Cada pessoa que é alcançada pela graça do Salvador é liberta do império das trevas. A igreja avança sob áreas outrora dominada pelas trevas. Essa é a questão. E aí um detalhe bem importante: é preciso sujeição completa à palavra de Deus e confiança total na sua graça para vencer a tentação. Uma sujeição obediente à palavra de Deus nos garante vitória contra o tentador. Olha como Tiago resume isso. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. E eu esqueci de colocar aqui 1 Coríntios 10, 13. São os últimos dois textos dessa noite. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja, uma sujeição obediente à palavra de Deus nos garante vitória contra o tentador. Qual que é o nosso problema na sociedade pós-moderna? Ninguém quer sujeitar-se a ninguém. Todo mundo se acha senhor de si. Lembra daquela canção? Tem um verdadeiro espanto no meu coração em saber que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo, hoje acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a essência perderá. Esse é o nosso grande desafio. Sujeição completa à palavra de Deus. Não é o que eu gosto, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que a palavra diz. Numa geração que não lê Bíblia, este é um grave problema. Numa geração que vivencia um problema nacional, que a gente chama de analfabetismo funcional. O que é isso? Outrora, por exemplo, quando nossos missionários protestantes chegaram aqui no Brasil, cerca de 80% da população brasileira vivenciava o analfabetismo, não sabiam ler nem escrever. Graças a Deus esse número tem sido transformado. Mas hoje nós temos um outro problema com o analfabetismo. É o analfabetismo funcional. O que é isso? As pessoas sabem ler, mas elas não leem a palavra de Deus. As pessoas têm um exemplar da Bíblia, elas até vão à igreja, mas elas não leem a palavra de Deus. O que é isso? Analfabetismo funcional, que é gravíssimo, gravíssimo. Ora, você consegue imaginar uma pessoa passar uma semana sem beber água? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma pessoa passar um mês sem tomar água? Você consegue imaginar uma pessoa
passar um mês sem se alimentar? É bem difícil para o nosso coração pensar algo assim. E como explicar que há cristãos que passam semanas, meses, sem se alimentar da verdadeira palavra da vida? São pessoas que não se sujeitam a esta palavra. São pessoas que querem ser Senhor do eterno Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é Senhor, ninguém mais. Você está entendendo a seriedade? Está entendendo a realidade? E no mundo pós-moderno, todo mundo acha, eu acho, eu sinto, beleza. Mas aqui, meu amigo, não é o que você acha, nem o que você sente, é o que a Bíblia diz. E entre o que a Bíblia diz e o que a gente gosta, há uma diferença brutal, não é não? Há uma diferença brutal, é muito grande. São abismos, é um grande contraste. Mas vejamos um detalhe importantíssimo disto. Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É possível levar uma vida cristã vitoriosa em meio às tentações diárias, mas para isso, irmãos, precisamos clamar ao Pai por livramento constante. É Deus que nos assegura que não seremos tentados além de nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Vejam o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso. Há socorro de Deus, há livramento de Deus, há ação do Deus Criador em socorrer o seu povo em meio às tentações da caminhada. Eu vou parar aqui. Na próxima semana nós vamos pensar quais os propósitos da sexta petição. Mas eu queria que você saísse hoje daqui pensando algumas questões. Você tem se sujeitado completamente à palavra do Deus Criador? Você fala com o autor da vida diariamente, assim como você se alimenta, assim como você toma água? Ou você diz: não, pastor, dependendo do mês eu até esqueço, a correria da vida, eu até esqueço de ler a palavra. Na correria da vida, joia. Na correria da vida, você esquece de se alimentar? Não. Esquece de tomar água? Também não. Esquece de comer? Não. Esquece de dormir? Não. E porque nós esquecemos aquilo que não é prioridade. O que é prioridade tem primazia no nosso coração. Tem primazia no nosso coração. O meu desafio é que você avalie seu coração. Senhor, eu tenho me sujeitado aqui à Tua palavra completamente. Tenho me sujeitado e sou totalmente dependente da Tua graça, do favor imerecido. Com Cristo, dizia o missionário, vou a qualquer lugar, David Livingstone. Sem Cristo, nenhum passo. Como queremos viver uma vida vitoriosa em meio às tentações da jornada, distante de Cristo? Não há vitória sem Cristo. Não há vitória sem o Salvador. Alguma questão, meus irmãos? Alguma pergunta? Vamos orar, vamos clamar ao eterno Deus, pedir a Ele que nos ajude. Senhor, aqui estamos. Quando abrimos a Tua palavra, somos nós que somos postos na balança. Tem misericórdia, Senhor. Quantas vezes vivemos a vida e esquecemos que não estamos num parque de diversão. Estamos em um grande campo de batalha. Abre os nossos olhos. Oh Deus, nos ajude a cada dia a sujeitar-se totalmente, completamente à Tua palavra. Que a Tua palavra domine o nosso coração, domine nossas palavras, domine a nossa mente e seja expressa nas nossas ações.
nos ajude, Senhor, nos faça dependentes tão somente da Tua graça, como o Senhor, e podemos ir a qualquer lugar. Sem o Senhor, não iremos a lugar algum. Sustenta o Teu povo, cada filho, cada filha, desde os menores aos mais idosos. Guarde a Tua igreja, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqueles que estão em nossos canais, aperta aí o seu joinha. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um assunto importante e leva para outras pessoas, tá certo? Você ainda que não se inscreveu nos canais da igreja, aproveite e se inscreva. A igreja está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube. Compartilhe as devocionais, tá certo? Os meninos vão projetar aqui os avisos. Eu peço a sua atenção, lembrando, na sexta-feira é o dia do nosso jejum. Você pode participar pela manhã, à tarde, à noite, durante o dia, ou reservar horas do dia para dedicar também este período ao Salvador, tá bom? Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Nossos cultos fixos são estes: às quartas, às 20 horas, temos nosso estudo bíblico. Se você não está trabalhando ou estudando, é nosso convidado para aprender mais sobre o Criador. Aos domingos, às 9 horas, acontece a nossa EBD. Venha estudar a Bíblia conosco. À noite, às 18 horas, nos reunimos no piso superior para orar e interceder pelas causas da igreja. Se programe e participe. E logo em seguida, às 18h30, ocorre o nosso culto público, que é transmitido ao vivo em nossos canais. Convide um amigo ou vizinho. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Por lá, sempre publicamos textos bíblicos, reflexões e divulgações das atividades da igreja. Anote aí, @ipb.cumbica, no Facebook, Instagram e no YouTube. Todas as sextas, acontece o nosso jejum pela igreja, membros e pela IPB em Guarulhos. Ore e participe conosco. E por último, vamos nos unir em nosso desafio diário de oração. Todos os dias, onde quer que estejamos, sempre ao meio-dia. Agradecemos a sua presença. Deus vos abençoe.